Boas pessoal, daqui fala o DK, do canal DK Virtual World. Hoje estou aqui para fazer uma review sobre um jogo que eu gosto bastante e joguei recentemente. Neste caso, o jogo é o Pokémon Colosseum, ok? Foi o primeiro jogo lançado do Pokémon para a consola GameCube e foi um dos jogos, em termos gerais, do Pokémon que eu mais gostei. Para já, foi um dos primeiros jogos com elementos de RPG 3D do Pokémon que eu joguei numa home console. E a nível da história, acho que tinha ali muitos fatores que me marcaram relativamente aos jogos tradicionais, ok? Uma vez que este jogo não faz parte da main storyline dos jogos de Pokémon, há quem diga que ele não é canónico, efetivamente. Eu, para ser sincero, isso a mim não me diz nada. O que eu gosto num bom jogo é uma boa história e uma boa jogabilidade. É um jogo que me faça passar um bom tempo. E eu, após passar algumas 20 horas de roda deste jogo, fiquei com uma boa perspectiva do jogo. Eu já tinha avaliado algumas perspectivas deste jogo, mas ainda não o tinha conseguido acabar. De qualquer das formas, achei a história muito interessante. Eles, neste caso, começamos com um personagem que é o Wes, pelo menos na storyline ou no lore do jogo, é esse o nome do personagem. Claro que quando jogamos podemos dar-lhe o nome que quisermos. E basicamente esse personagem estava a trabalhar para uma equipa, neste caso para os maus do jogo, que é Team Snag'em. A razão pela qual ele foi para essa equipa é desconhecida, mas o que é certo é que logo no início do jogo vemos ele a entrar na base dos inimigos, a tirar uma tecnologia que eles usam para capturar Pokémons que já tenham treinador, ok? E vemos o herói da história, que inicialmente até era um vilão, aparentemente, simplesmente a sair do covil com o equipamento. Eventualmente ele acaba por conhecer uma rapariga, que é a Rui, e ela tem um fator muito interessante porque ela consegue identificar os Pokémons que são Shadow, ok? São Pokémons que foram corrompidos e que neste caso estão a ser usados pela Team Snag'em para fazer as mesmas coisas basicamente que o Team Rocket. Portanto, andar a chatear a malta. Foi um dos jogos que eu mais gostei pelo gameplay, mas também teve alguns aspectos negativos, ok? Para já, o facto de, a partir do momento em que nós conhecemos a Rui dentro do jogo, ela passa o tempo atrás de nós, e isso é um bocado frustrante, porque muitas das vezes vemos-nos um bocado encurralados, ok? Na altura, o jogo foi bem pensado, ou pelo menos aparenta, mas há alguns fatores que não eram tão tradicionais e que atrapalham um pouco. Portanto, esse é um deles. A nível de gameplay de combate, acho que estava excelente para a altura em que o jogo foi lançado, ok? O jogo foi muito bem conseguido a nível de gráficos para o tempo em que foi lançado. Este jogo foi lançado em 2003, ok? No dia 21 de novembro de 2003. Foi um jogo muito bem conseguido em termos gerais. Acho que, apesar de ter alguns fatores menos comuns na história do Pokémon, acho que foi um dos jogos que prendeu mais enquanto estive a jogá-lo. Okay? O objetivo do jogo é capturar o máximo de Shadow Pokémons e purificá-los. Eu não quero entrar muito dentro do detalhe da história em si, porque eu quero evitar spoilers, eu não gosto de levar spoilers e também não gosto de os dar. Mas a verdade é, o objetivo do jogo é completamente diferente dos jogos tradicionais, ou seja, de concluir a Pokédex, de apanhar o máximo de Pokémons, ou neste caso apanhá-los todos. Este jogo foge um bocadinho a essa regra e a hipótese que nos dá é apanhar os Shadow Pokémons com o objetivo de, no final, conseguirmos purificá-los. Claro que, como todos os jogos tradicionais de Pokémon, este jogo também vai buscar alguns Pokémons lendários, ok? Nada de novo, portanto são Pokémons que nós já conhecemos, desde o início ao fim aparecem Pokémons que nós já conhecemos. E este jogo vai buscar Pokémons da segunda Generation e da terceira Generation. Creio que também alguns da primeira Generation. Os Pokémons que são logo dados no início, ou os Pokémons com que nós começamos, é a Umbreon e a Espeon. De qualquer das formas, mesmo os Pokémons que são Shadow também são muito tentadores de usar. O downfall de usar esses Pokémons é que nós não conseguimos diretamente dar-lhes level up até os purificarmos. Quando eles são purificados, eles levam
um boost de toda a experiência que recolheram ao longo do tempo em que foram treinados pelo jogador. No entanto, nós não conseguimos treiná-los como treinamos os Pokémons regulares. Os únicos Pokémons ao qual conseguimos fazer isso é Umbreon e Espion. Acho que o jogo tem alguns elementos que eu gostava que fossem diferentes, mas isso também é porque eu também já joguei os jogos mais recentes, como o Pokémon Sword, e nota-se diferenças muito grandes. Para um jogo da altura eu gostava de ter tido alguns fatores como poder apanhar mais Pokémons ou se calhar encontrá-los na Wild. Eu antes preferia isso do que andar a apanhar Pokémons de outras pessoas. Mas de qualquer das formas a ideia deles estava muito boa. Eu pelo gameplay eu dou 8 e pela história dou 9, ok? Eu acho que este jogo, a nível da história, foi muito interessante e foi uma das histórias mais à parte do que nós conhecemos a nível do Pokémon. Porque, tecnicamente, nós vemos a perspectiva de alguém que esteve no lado errado. E isso é uma coisa interessante, porque não é como se nós jogássemos com o Team Rocket a toda a hora, ok? Pronto, pessoal, eu espero que tenham gostado. Eu sei que este vídeo, se calhar, foi assim um bocadinho rushed. Não era essa a ideia, mas para uma primeira review eu tentei evitar spoilers a todo o custo, ok? Espero que tenham gostado e neste caso tenham gostado, quero que carreguem no like, quero que subscrevam e carreguem no sininho.